não é? Que ameaçava nos deixar com um dia cinza como o do fim de semana, mas temos o sol aqui para receber o evento, os Desafios Contemporâneos da Memória. Eu sou Roberto Pedretti, diretor da Biblioteca do Instituto Francês, portanto, funcionário do Instituto Francês do Brasil e parte da organização desse evento. Nós somos, aqui trabalhando para a organização dos desafios, funcionários do Instituto Goethe, do Rio de Janeiro, e do Instituto Francês do Brasil. Essa é uma cooperação entre os dois institutos, com o apoio do Arquivo Nacional, que nos recebe hoje, e alguns outros tantos apoiadores que teremos a possibilidade de evocar no caminho. E, sem mais, quero passar a palavra justamente às autoridades do Instituto Francês no Rio de Janeiro, o Monsieur Romain Datus, que é adido de Cooperação e Ação Cultural no Rio de Janeiro e diretor-delegado do IFB, e ao senhor Robin Malik, que é diretor do Instituto Goethe no Rio de Janeiro. Também passo a palavra, logo a seguir, a Aluf Elias, que é aqui do Arquivo Nacional, a coordenadora justamente do setor de preservação e processamento na instituição, e agradecer a presença de vocês. Todos estão com seus equipamentos de tradução. Quem não tiver, enfim. Algumas das falas, como vocês sabem, serão em alemão ao longo do processo, em francês, e o primeiro discurso do senhor Romain Datus será em francês, então podem posicionar já seus equipamentos de tradução se houver necessidade. Um bom evento a todos. Sim, bom dia a todos. Eu vou aproveitar a presença de duas tradutoras para falar em francês. Madame la coordinatrice de préservation des instituts nationaux, cher Alouf, Monsieur le directeur du Goethe Institut, cher Robin, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, au nom du Consulat général de France à Rio et au nom de l'Institut français du Brésil, je voudrais tout d'abord remercier les Archives nationales de nous accueillir dans un lieu si prestigieux. Je voudrais également remercier tous mes collègues du Goethe Institut, Robin, également Anne-Mérinda, et toutes ces personnes très précieuses du Goethe Institut. Je pense aussi à mes collègues de l'Institut français du Brésil, Roberto, Fanny, Vincent, et tous les collègues du bureau du livre de l'Institut français. Je voudrais également remercier tous les partenaires brésiliens qui ont travaillé énormément à ce projet. Remercier aussi les experts français, allemands, d'être venus de si loin. Et remercier véritablement tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ce colloque. Je remercie enfin la bibliothèque Mario de Andrade qui va accueillir, comme vous le savez, un événement le 27 septembre à São Paulo. Alors j'avoue que ce matin, quand je suis arrivé ici, j'étais assez impressionné par ce bâtiment, qui est un lieu, je crois, chargé d'histoire. Eh bien, en fait, puisque nous sommes dans ce lieu rempli d'histoire, j'aimerais commencer en faisant une petite référence historique. Alors, en fait, ce projet de colloque a été présenté l'an dernier dans le cadre d'un appel à projet du Fonds culturel franco-allemand. Alors, comme vous le savez, la France et l'Allemagne ont connu plusieurs guerres. En 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Alors après cette Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont eu des chefs d'État visionnaires qui ont cru à la possibilité de réunir les deux peuples. En fait, parmi ces chefs d'État visionnaires, il y en a deux que j'aimerais citer. C'est le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. En fait, tous les deux, en tant que visionnaires, ont signé le 22 janvier 1963 le traité de l'Élysée. Alors, c'est quoi ce traité de l'Élysée? En fait, ce traité
Je crois que la technique ne veut pas que je parle du traité de l'Élysée, mais je vais quand même essayer de le faire. En fait, donc je disais qu'en 1963, ces deux visionnaires ont signé ce traité de l'Élysée. En fait, ce traité de l'Élysée, c'était un traité de coopération qui avait pour but de sceller la réconciliation entre la France et l'Allemagne. En 2003, 40 ans après le traité de l'Élysée, en fait, la France et l'Allemagne ont créé ce fonds culturel franco-allemand dans leur volonté de continuer de travailler ensemble. Alors, c'est assez simple. Ce fonds a pour but de soutenir et d'encourager des initiatives culturelles qui sont conduites de manière conjointe par les réseaux diplomatiques français et allemands dans le monde. Donc, en fait, ce programme, ce fonds culturel franco-allemand vise à renforcer la coopération culturelle entre les deux pays en travaillant avec des acteurs culturels locaux. Alors, à partir de ce cadre de coopération entre Français et Allemands, nous avons réfléchi à un projet qui aurait un sens. Nous en avons parlé et en fait, nous avons pensé à un projet qui permettrait de parler de la préservation du patrimoine culturel au Brésil. Pourquoi ce projet nous a paru important? Eh bien, c'est que tout simplement, nous avons tous été très marqués par l'incendie du Musée national. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont présentes ici aujourd'hui étaient aussi présentes à Rio l'année dernière, le 2 septembre 2018, lors de l'incendie du Musée national. Il est vrai que l'incendie du Musée national a été une perte considérable pour le Brésil, mais au-delà du Brésil, c'était une perte considérable pour le monde et pour tous les amoureux de la culture au sens large. Il y a un peu plus de 3 semaines, le 31 août, le directeur du Musée national a organisé un événement avec la rectrice de l'UFRJ. Ils ont organisé un événement et à la suite de cet événement, il y a eu la visite du Musée national. Et bien, je dois reconnaître que en visitant le Musée national un an après l'incendie, en voyant toute la destruction, j'ai mieux compris la perte que cela représentait. En fait, donc, je vais laisser Robin tout à l'heure vous en dire un peu plus sur le lien entre ce colloque et les musées. En fait, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, à la suite donc, de l'incendie du Musée national, nous avons décidé de faire ce projet et de réfléchir ensemble à la manière avec nos partenaires brésiliens, nous avons réfléchi ensemble à la manière de préserver ce riche patrimoine culturel brésilien, notamment le patrimoine bibliographique et documentaire. Alors, j'ai fait cette petite présentation, mais vous allez peut-être vous demander pourquoi tout particulièrement ce colloque. Eh bien, je dois dire que ce colloque, pour nous, cette année, prend une dimension un peu particulière. Particulière en ce sens que cette année, le 22 janvier 2019, 56 ans après le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, 2 chefs d'État, le président Macron et la chancelière Merkel, ont voulu marcher sur les traces de ces chefs d'État visionnaires. Ils ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, le 22 janvier de cette année, un nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemande. Alors en fait, ce nouveau traité prévoit la création de 15 projets prioritaires. Parmi ces 15 projets prioritaires, il y a la création de 4 instituts culturels franco-allemands intégrés dans 4 villes, Rio, Palerme, Erbil dans le Kurdistan irakien et Bishkek au Kyrgyzstan. S'agissant de Rio, c'est un peu particulier puisque ce sera l'institut culturel franco-allemand le plus important des 4. Alors en ce moment, avec nos collègues de l'Institut, du Goethe-Institut et avec le Consulat général d'Allemagne et le Consulat général de France, nous travaillons de manière intensive à la création de cet institut. Je dois dire que, sachant que la France et l'Allemagne ont été des pays en conflit, que je suis vraiment très heureux d'être assis à la même table que Robin et très heureux de voir que nos autorités françaises et allemandes ont regardé vers le Brésil
pour créer l'un de ces 4 centres. Et on regardait vers Rio pour faire de Rio le centre le plus important parmi ces 4. Il faut dire que la décision de créer ces instituts culturels franco-allemands est une décision politique. C'est bien sûr la volonté des 2 pays de continuer de travailler ensemble. Le fait que les Allemands et les Français aient choisi le Brésil est aussi un message fort de la relation très forte qui lie la France, l'Allemagne et le Brésil, et tout particulièrement Rio, cette ville tellement tournée vers l'Europe. Rio, cidade maravilhosa. Rio, l'une des plus belles villes au monde. Rio, qui a accueilli la première mission artistique française en 1816. Rio, où a été créée la première alliance française en 1885, seulement 2 ans après la première alliance française créée à Paris. Donc nous sommes vraiment très très heureux que Rio soit justement le lieu de création de l'un des premiers instituts culturels franco-allemands. Je parle d'un institut culturel franco-allemand, mais en fait, je crois que le terme n'est pas tout à fait vrai. En réalité, il s'agira d'un centre culturel franco-germano-brésilien. Quand je parle de centre franco-germano-brésilien, cela signifie que nous allons travailler avec, bien sûr, des partenaires français et allemands, mais surtout avec des partenaires brésiliens. Donc, ce sera un centre essentiellement tourné vers le Brésil. Alors, vous comprenez que c'est très important pour nous, la réalisation de ce colloque, parce que ce colloque constitue d'une certaine manière une sorte de prélude à la manière dont fonctionnera la coopération culturelle entre la France et l'Allemagne au Brésil dans les prochaines années. Eh bien, quand je vois tous les efforts qui ont été faits par mes collègues de l'Institut français, du Goethe, quand je vois aussi la présence d'experts étrangers, la manière dont tous nos partenaires brésiliens se sont investis dans ce projet, il me vient en fait à l'esprit le titre d'une chanson de Frank Sinatra, The Best is Yet to Come. Je crois véritablement que le meilleur est à venir. En fait, nous, Français, Allemands, croyons véritablement dans le meilleur de la coopération culturelle entre la France, l'Allemagne et le Brésil. Nous croyons totalement en la richesse du patrimoine culturel brésilien, cette richesse qui se trouve dans les bibliothèques, dans ce bâtiment, dans les musées et dans bien d'autres endroits au Brésil. Nous croyons véritablement en ces femmes et ces hommes que vous êtes et qui mettent tant d'énergie à préserver la richesse culturelle du Brésil. Nous croyons en vous. Nous croyons dans le meilleur de cette coopération et c'est ce meilleur que je vous souhaite. Alors, je voudrais juste terminer avec un petit message pour nos invités étrangers. Eh bien, de retour en Allemagne, en France et partout ailleurs, parler de la beauté du Brésil. Parler de tout ce qui s'y fait. Parler de tous ces gens qui croient en la culture. Cela fait 2 ans que je suis à Rio et j'ai appris un mot, je vais mal prononcer, c'est le mot borogodo, je crois, ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai appris, c'est un mot assez difficile à traduire, mais qui dit tout simplement que Rio a quelque chose de spécial. Je peux vous dire que pour moi, parisien, qui vit à Rio depuis 2 ans, Rio a vraiment ce borogodo. Le Brésil a ce borogodo. Rio a vraiment quelque chose de spécial. Alors, une fois que vous aurez parlé de Rio, de tous ces projets culturels, une fois que vous aurez parlé des Brésiliens, de l'amour des Brésiliens pour la France, pour l'Allemagne, pour la culture, pour l'Europe, revenez. C'est vrai que ce week-end, il a fait très mauvais, il y a eu beaucoup de pluie, mais Rio, ce n'est pas que ça. Donc j'invite les invités étrangers, les experts étrangers, à revenir, parce que je suis certain que vous serez toujours chez vous, à Rio. Je vous remercie de votre attention. Olá,
Bom dia a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui na inauguração do Colóquio dos Desafios Contemporâneos da Memória, aqui no auditório do Arquivo Nacional. Um grande obrigado pela hospitalidade aqui no auditório muito impressionante. Acho que vamos ter um lindo colóquio. Gostaria também cumprimentar não só todos vocês aqui, mas particularmente os convidados e as convidadas do Brasil, da Alemanha e da França. E gostaria de dar obrigado ao Roman pelas palavras tão apaixonadas e gostaria de dizer muito obrigado pelo trabalho de preparação desse colóquio, particularmente ao Roman, a Roberto, a Fanny e a Melinda, a Zina e a Beke. E também eu fico muito feliz com essa continuidade da colaboração entre a Alemanha, a França e o Brasil nesse contexto, porque já temos muitos anos e um diálogo muito frutuoso nesse contexto. Como vocês sabem, no dia 2 de setembro do ano passado, tivemos um grande incêndio no Museu Nacional, o que chocou não só os cariocas e os brasileiros, mas também muitas pessoas no mundo inteiro. E já no dia seguinte, no dia 3 de setembro, chegaram muitas mensagens de solidariedade do mundo inteiro, inclusive de museus da França e da Alemanha, e também a confirmação de um apoio imediato até €1 milhão do Ministério de Assuntos Exteriores da Alemanha. E muitas atividades começaram aquele dia e agora, um ano depois, acho que podemos ver quais são os progressos nesse contexto. Também discursos contínuos. Justamente um exemplo, aqui temos uma rede de institutos europeus culturais chamada EUNIC e organizamos atividades em Paraty, na Festa Literária Internacional de Paraty, com a chamada Casa Europa, com atividades discursivas, mas também intervenções artísticas, sobre o tema o futuro dos museus. O que foi muito produtivo, porque foram palestrantes interdisciplinários. Isso é um aspecto que eu gosto muito desse colóquio, porque tem esse ponto de partida. Não só é um colóquio internacional, mas tem também esse objetivo de juntar bibliotecários, arquivistas, museológicos, historiadores, conservadores, restauradores, porque isso acho que é um aspecto muito produtivo dos últimos 12 meses. O Museu Nacional sempre teve uma estrutura de diversos setores disciplinários, e dentro desses 12 meses aconteceram muitos diálogos interdisciplinários, o que acho que é um aspecto muito importante para inventar e reinventar a futura estrutura do Museu Nacional, que vive, como vocês sabem. Eu gostaria de agradecer a parceria, não só com o Instituto Francês do Rio e com o Arquivo Nacional, mas também, naturalmente, o Fundo de Cultura Franco-Alemã, o qual o Roman já introduziu, e também o apoio da Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte do Estado do Rio de Janeiro, REDARTE, e do Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região, CRB7. Pois eu espero que tenhamos um diálogo muito produtivo com nós, ADES, sobre a conservação preventiva do patrimônio documental e bibliográfico. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da diretora-geral Neide de Sor, faço os cumprimentos aos colegas da França e da Alemanha. É uma honra para o Arquivo Nacional do Brasil poder abrir o espaço para a discussão desse colóquio, né? Um colóquio tão pertinente para as instituições mantenedoras de acervo, memória e também preservação. Não é mistério para ninguém o quanto impactante foi para os especialistas e também para a sociedade o fato que ocorreu no Museu Nacional.
O Arquivo Nacional e o Museu Nacional, historicamente, têm uma relação de proximidade, não só em relação às sedes, que foram a mesma em determinado tempo da história, mas também por serem pioneiras dentro das suas esferas de atuação. Então, o Arquivo Nacional se empenha muito para estar fortalecendo essa relação com o Museu Nacional e também favorecer discussões que permitam que novas práticas e que o diálogo interdisciplinar entre as áreas e as instituições de memória se fortaleçam. Em relação à França, a França e o Brasil, principalmente nos aspectos que dizem respeito às práticas de arquivos, historicamente somos parceiros, principalmente em práticas, né? O Brasil desenvolve as suas práticas de arquivo muito baseado numa escola francesa, École des Chartes, grande inspiradora para os especialistas em arquivo no Brasil. A Alemanha, o Instituto Goethe também, sempre com uma parceria muito significativa, né, principalmente em relação a aspectos culturais e memorialísticos. Então, é um prazer poder estar participando de tudo isso. Em relação a aspectos ligados ao próprio colóquio, o Arquivo Nacional tem o prazer de dizer a todos, de público, que nós temos especialistas que vão estar aqui falando, trocando experiência com vocês, mas também de dizer que atualmente, muito por consequência desse fato que ocorreu no Museu Nacional, alguns aspectos políticos eles têm favorecido a atenção em relação às instituições de guarda. O Arquivo Nacional foi muito questionado na época do incêndio e, por isso, gerou uma série de incentivos, né? Atualmente, nós fazemos parte do projeto piloto do Ministério da Justiça em relação às práticas de gerenciamento de riscos, né? Mas também, muito antes disso, em 2014, nós tivemos a oportunidade, junto com o consultor da Unesco, Pedersoli, de estar desenvolvendo o nosso projeto de gerenciamento de riscos voltado ao patrimônio cultural. Sobre isso, o nosso colega Tiago falará mais adiante. Para além disso, também o Arquivo Nacional tem investido num projeto de segurança orgânica, né? Não só ao seu patrimônio histórico, né, do prédio arquitetônico, mas também em relação ao seu acervo, à movimentação. Então, isso é muito importante. Esperemos ter um resultado positivo que possamos compartilhar com as outras instituições. Também, do ponto de vista metodológico, a equipe do Arquivo Nacional, que cuida da preservação do acervo, ela adotou as práticas da conservação preventiva. Então, mais do que nunca é importante que nesse colóquio também a gente tenha a oportunidade de discutir e de trocar essas experiências do ponto de vista até internacional, o que a gente acredita ser muito saudável. Dou boas-vindas a todos, desejo que seja uma oportunidade para a troca de experiências e o Arquivo Nacional está à disposição de todos. Tenham um bom colóquio. Regina. Acho que tem só Roberto que trocar um pouco. Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Merinda, eu dirijo a Biblioteca do Goethe-Institut, no Rio, uma das organizadoras do evento, juntamente com a equipe da Bibliomaison, e eu tenho, então, a honra de convidar a professora Regina a fazer uma espécie de aula inaugural, de palestra de abertura sobre memória. A professora Regina é antropóloga, ela é docente do programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
onde eu estudei. A palestra dela tem como título Futuros Imaginados, a Gestão Patrimonial e os Trabalhos da Memória. Então, é com prazer que eu chamo a professora Regina Abreu a proferir sua palestra. No começo, né? Tem que botar no começo, tá lá já andado. É aqui? Não, acho que eu desliguei, né? Não estou conseguindo. Bem, bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que estou aqui. Agradeço imensamente o convite e parabenizo, né, por esse evento tão importante, que tenho certeza que vai gerar discussões e debates assim, quer dizer, interdisciplinares, como falou meu colega, e também, né, internacionais. Acho assim que é um evento assim muito bom e aproveitem, né, porque eu acho que nós estamos precisando dessas trocas, né. O nosso colega que abriu o evento, né, chamou atenção para o dia bonito que está fazendo hoje no Rio de Janeiro, né. Mas hoje também é um dia triste e eu não podia deixar de fazer uma menção a uma situação terrível que aconteceu nesse fim de semana, quando foi assassinada uma menina de 8 anos, a Agatha Félix. Então, eu vou me permitir, né, ler um poema que foi escrito com base no poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, para fazer uma homenagem à Agatha. Rosa da favela. Pensem nas crianças mudas e estáticas. Pensem nas meninas em fugas inexatas. Pensem nas pessoas pobres, abandonadas. Pensem nas balas perdidas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa da favela, a rosa baleada, a rosa inocente, inerte e inválida, a rosa tombada, a rosa ensanguentada, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Eu queria fazer uma denúncia do equívoco dessa política do nosso governo de Estado que está levando ao extermínio da população pobre, negra e favelada no Rio de Janeiro. Bem, então, para falar de memória, vamos começar falando do futuro, né? Acho que é um bom momento para se falar do futuro. E nós estamos habituados, né, a refletir sempre sobre a memória como algo do passado, como se escavássemos algum lugar no recôndito de nós mesmos e de lá emergissem lembranças e fatos daquilo que vivemos, indo de um passado remoto, de nossa primeira infância, até os últimos instantes do vivido em nossas experiências cotidianas. Vocês estão ouvindo bem? E se invertêssemos essa equação e concebêssemos a memória como um lugar de imaginação, um projeto, uma afirmação para o futuro? Um olhar mais acurado para as representações sobre o tempo em diferentes contextos nos anima nessa jornada. Percebemos que o tempo, ainda que implacável com nossas existências fugazes, também pode ser objeto de especulações e vivências muito diferentes entre si, o que traz incontáveis dimensões e percepções experimentadas de maneiras singulares. O tempo não pode ser definido de forma positiva,
está sempre associado de forma relacional a contextos sociais e configurações históricas de pensamentos. Associar a memória ao futuro é uma operação complexa. Há que se indagar de que futuro estamos falando, quais valores e crenças organizam e direcionam esta operação. Se acreditamos que o tempo é uma construção cultural e que há tantas visões sobre o tempo quantas sociedades existem ou existiram, o tema da associação da memória ao futuro não é simples nem linear. Se eu estou conseguindo fazer certo aqui, me ajudem aqui. É o do lado? Memória futuro, tempo mítico. Jean-Pierre Vernant, em seu livro Mito e Pensamento entre os Gregos, sinaliza que no pensamento grego pré-clássico, o tema do futuro estava indissociavelmente ligado à memória, mas havia uma dimensão transcendente. A memória era uma porta para o além, para a possessão divina. Rememorar significava ingressar no espaço-tempo das musas, porta para alcançar a imortalidade. Predominava uma concepção de tempo mítica, onde o passado aparecia como uma dimensão do além. Esta gênese do mundo, cujo decurso narram as musas, comporta o que vem antes e depois, mas não se estende por uma duração homogênea por um tempo único. Ritmando esse passado, não há uma cronologia, mas genealogias. O tempo está como que incluído nas relações de filiação. Cada gênero, cada raça tem o seu próprio tempo, a sua idade, cuja duração, fluxo e mesmo orientação podiam diferir totalmente. Associada a essa concepção de tempo, a memória não tinha a profundidade linear da nossa temporalidade, mas tinha uma espessura, uma densidade relativa à permeabilidade entre as esferas coetâneas do humano e do divino. A memoricidade era, nesse contexto, possessão, sopro divino. O tema que liga essa temporalidade mítica com o mundo não terreno é o tema da mortalidade. Assim como os deuses, os daimones e os heróis permaneciam senhores temporais de suas identidades. Alguns personagens semidivinos e semi-heróicos preservavam no próprio Hades a sua personagem histórica, diferentemente dos comuns mortais, cuja densidade se esfumaçava inevitavelmente no esquecimento. A anamneses representava um recurso de imortalização, de divinização. Um dos valores centrais dessa sociedade era transcender a condição mortal e tornar-se imortal no plano do divino. Nesse contexto, relembrar ou ativar a memória era uma atividade valorizada culturalmente. Os gregos acreditavam em ritos purificatórios, onde a memória desempenhava papel central. Às vésperas do apogeu ateniense, a temporalidade mítica afirma-se como cíclica. O passado, e sobretudo o futuro, adquirem uma textura não espacial em que o presente e a natureza são polo negativo de uma teologia redentora. A busca da imortalidade permaneceu ligada à memória, mas esta não era mais o segredo das origens oferecido às criaturas mortais, mas um meio de atingir o fim do tempo, de colocar um termo no ciclo das gerações. A memória obtida pela anamneses ainda era plenamente espiritualizada. A ameaça de Lete, o permanente inimigo da imortalidade, era a do apagamento da lembrança das vidas anteriores no momento da reencarnação. A ascese, os exercícios rituais, procuravam propiciar o reencontro desse tempo perdido. O pensamento iluminista do século XVIII coloca em marcha uma concepção de tempo radicalmente nova, o tempo linear. Vernant aponta para uma forma de reflexão nova e positiva sobre a natureza que se origina com o modo de pensar racional ainda na Grécia Antiga. Com o Logos,
uma concepção de verdade baseada em descrições positivas dos fatos é posta em marcha, deslocando o sagrado, que passa a ser circunscrito no âmbito dos sujeitos e de suas escolhas individuais. A concepção linear do tempo aspira o novo, enquanto no tempo mítico busca-se a repetição para gerar a estabilidade no coletivo, o logos, ou pensamento racional, busca destacar o verdadeiramente novo. A ideia de novidade adquire valor supremo. Para o pensamento racional, é preciso problematizar a natureza, os fatos que se apresentam na vida dos homens. A ciência moderna se instaura a partir dessa premissa de um questionamento sempre aberto em busca de um conhecimento com base em provas, testemunhos, documentos. Vernant assinala duas transformações mentais que embasarão a cultura ocidental moderna, o pensamento positivo e o pensamento abstrato. A moderna concepção de história institui-se como pensamento racional e lógico. Neste contexto, a memória é vista como imperfeita e fantasiosa. O pensamento científico volta-se para o tema do conhecimento. As antigas artes da memória, como a poesia e as recitações orais, não terão mais o lugar que a elas era atribuído em concepções de tempo mítico ou cíclico. A noção de verdade positiva contrapõe-se às noções de verdade teológicas. O historiador Reinhard Koselleck define este novo tempo linear, ou tempo da modernidade, como um tempo onde as expectativas passam a distanciar-se cada vez mais das experiências. Não é mais tão importante falar das experiências, o importante é olhar para frente, né? numa linha prospectiva para o futuro. Ou seja, ao almejar o que está à frente, o futuro, a novidade, há uma tendência de distanciar-se cada vez mais daquilo que foi vivenciado, experimentado, memorizado. Koselleck contrasta este tempo com as fases anteriores da história do Ocidente, onde as pessoas viviam mundos relativamente estáveis, onde as mudanças eram lentas e vagarosas, sem grandes rupturas. Nestes contextos, as expectativas eram inteiramente sustentadas pelas experiências dos antepassados, que passavam também a ser as dos descendentes. O advento da modernidade, em uma geração, o espaço de experiência foi como que dinamitado e todas as expectativas tornaram-se inseguras. Até o século XVIII, a doutrina cristã contribuía para delimitar os horizontes de expectativa que se referiam ao além, ao mundo além do terreno. Com os ideais do progresso, o profectus espiritual foi substituído por um progressus mundano. Desde então, toda a história é concebida como um processo contínuo. Os fins são estabelecidos de geração em geração, ou seja, o horizonte de expectativa passa a incluir um coeficiente de mudança permanente e que se sucede cronologicamente. Uma das consequências centrais desta nova forma linear de concepção do tempo foi o impacto sobre as antigas experiências. Estas passaram a ser desqualificadas e as expectativas de futuro delas se desvincularam. A noção de prognóstico, como dedução dos espaços de experiência do passado, cujos dados eram pesquisados e, em menor ou maior grau, estendidos para o futuro, foi questionada. Já não se estabeleciam correspondências entre a experiência de passado e a expectativa de futuro. A história passou a ser vista como uma totalidade aberta para um futuro portador de progresso, cujo eixo central passou a girar em torno da noção de novidade. O prognóstico possível de um futuro possível se transformou em expectativa de longo prazo de um futuro novo. Outro elemento crucial para a nova concepção de tempo foi a aceleração. O progresso sociopolítico e o progresso técnico-científico passaram a modificar os ritmos da vida social graças à aceleração. Retomando o nosso tema central da relação entre memória e futuro, podemos dizer que a concepção linear do tempo, cuja expressão máxima foi o advento da história moderna,
deteve lugar importante no Ocidente. As noções de progresso, novidade e pouco apreço ao passado, como fonte de ensinamento, foram alguns dos atributos. Autores como Andrés Roysen e François Hartog assinalam que esta hegemonia só foi quebrada com o advento do fim do Muro de Berlim, em 1989, quando uma nova forma de conceber o tempo passou a ter lugar, o presentismo. O presentismo altera a crença no progresso e a visão positiva da marcha para o futuro. Como assinalou João Carlos Reis, veloz, o presente torna-se eterno. Só o presente é felicidade. O passado e o futuro são desvalorizados em nome da vida. Tudo agora. As palavras-chave do presentismo são produtividade, flexibilidade, mobilidade, expressando o tempo empresarial capitalista dominante. O tempo mercadoria se radicalizou e deve ser comprado. Concepções de tempo mítico, cíclico, linear, condicionaram de diferentes maneiras nossas percepções sobre a memória e o futuro. Contudo, uma ressalva deve ser feita. Não se trata aqui de trazer uma abordagem evolucionista e maniqueísta desses processos que são mentais, políticos e espirituais e às quais os humanos vêm aderindo de forma mais ou menos consciente. Preferimos adotar uma perspectiva rizomática, entendendo essas múltiplas abordagens ou concepções como acervos de possibilidades e de formas de conceber o tempo. De um ponto de vista antropológico, no qual nos colocamos, é importante assinalar que, embora a concepção linear do tempo perdure como dominante, as demais concepções não desapareceram. Numa perspectiva ampla e tomando como eixo não apenas a história do Ocidente, mas o conjunto diverso e plural das configurações sociais e culturais, podemos afirmar que o tempo ainda é objeto das especulações variadas e que a memória não pode ser vista apenas em sua modalidade moderna, ou seja, encompassada por uma concepção de história onde o futuro implica em progresso e inovação. Não queremos aqui trazer a falsa impressão de que é possível traçar um percurso evolutivo da maneira como os homens conceberam o tempo da antiguidade aos nossos dias. Tampouco trata-se de eleger o Ocidente como hegemônico, relegando ao resto as múltiplas experiências sociais, como se todas as múltiplas formas de concepção do tempo fossem remanescentes de um movimento único, globalizante, ao qual todos os sujeitos, mais dia menos dia, haveriam de se submeter. Entendemos que as diferentes modalidades de concepção de tempo experimentadas nas vidas e sociedade convivem em dimensões variadíssimas. Apenas nosso esforço em sistematizar características dominantes nos estimula a formular conceitualmente os modos singulares. Assim como em sociedades modernas, concepções lineares do tempo convivem com concepções míticas e cíclicas. Nós temos a oportunidade de viver no Brasil, onde temos populações indígenas que convivem fortemente com concepções de tempo míticas e cíclicas. Quer dizer, quando você conversa com um povo, como o povo Ayampi, por exemplo, um povo Yanomami, no Xingu, o mais importante para eles em relação ao tempo é o tempo da colheita, o tempo da seca, o tempo do açaí maduro, o tempo das chuvas, e não o tempo na linha da flecha, mas é o tempo cíclico, e o tempo mítico, que é o tempo primordial, da onde vieram todas as coisas. Então, quer dizer, nós temos que levar em conta que o mundo não é só o Ocidente, o Brasil não é só o Sudeste, então todas essas concepções, elas estão sobrevivendo de formas mais ou menos hegemônicas. Bem, então chegamos aqui, eu acho que é o que nos interessa mais diretamente, que é o tempo do patrimônio. Muitos autores chamam atenção para a emergência do gesto patrimonial. O gesto que, em última análise, visaria salvar da destruição e dos efeitos devastadores da modernidade, com todos os seus signos de crescimento, transformação, velocidade, impermanência, alguns dos elos materiais e imateriais
que nos ligariam a outros tempos ou outras experiências de vida em sociedade. O historiador Dominique Poulot assinala que a nova configuração cultural aberta pela Revolução Francesa traz o propósito patrimonial na luta aberta contra o vandalismo. Segundo Poulot, no apagamento do antigo regime, nos objetos de memória e nas suas civilidades, vêm-se configurar novas relações com a coletividade ao longo do século XIX. O vínculo da nação com a conservação passa por evidente com a emergência das comunidades imaginadas. A maioria dos objetos que contam e cuja beleza pertence a todos, como Victor Hugo proclamou, torna-se a encarnação do espírito de uma coletividade particular. Percorrer os objetos nacionais, tal como um proprietário, torna-se para o cidadão um ato político, uma prova de civismo. Tratava-se de proteger bens edificados, obras de arte, monumentos, vestígios de outros tempos que deveriam ser conservados e restaurados para uma nova concepção de sociedade. A sociedade como universitas, fundada na ideia de contrato entre átomos individuais ontologicamente independentes. A sociedade do contrato deveria ser o resultado da adesão dos indivíduos guiados racionalmente pelo interesse a um conjunto de normas convencionais e onde a vida social estaria em descontinuidade radical com o estado de natureza que ela nega e transcende. De inspiração universalista e formalista, essa concepção tem como modelo metafórico o Estado constitucional e territorial e como problema típico os fundamentos da ordem política. Benedict Anderson também discorreu sobre a relação simbólica entre o chamado patrimônio edificado e inúmeros objetos da cultura material com a emergência das nações modernas, com o seu conceito de comunidades imaginadas. A maior parte desses objetos e edificações passou a expressar as novas coletividades, as nações modernas. Para Dominique Poulot, o patrimônio tem sido vivido como um presente do passado num mundo marcado pela aceleração e pela busca das inovações. Poulot também constata uma paulatina hipertrofia do patrimônio que se constitui em objeto de disputas que implicam em julgamentos de valor e escolhas num conjunto de novas instituições, agências, categorias de saber e gosto, práticas e recepções. A evidência do patrimônio passa a se anunciar nos discursos sob a forma de uma razão específica, mobilizando sociedades e procedimentos. Para discernir os diferentes significados do gesto patrimonial, é preciso indagar os recortes e enquadramentos dos quais ele se consagra numa relação complexa com as forças sociais e os agentes que mobiliza. Cabe destacar a implantação de agências nacionais e multilaterais em todo esse processo. Talvez uma das mais importantes tenha sido a Unesco, em 1945, como fruto, né, do final da Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de estabelecimento da paz entre os povos, né, num reordenamento dos Estados nacionais. Os qualificativos atribuídos ao patrimônio, sejam locais, nacionais ou da humanidade, suas dimensões materiais, imateriais, históricas, artísticas, culturais, passaram a integrar o centro de um debate crucial para as nações modernas. Por que o patrimônio? Por que ele é relevante no chamado mundo moderno? Aqui temos uma operação de atribuição de valor crucial, num jogo intrincado de dinâmicas de consagrações e visibilidades. O gesto patrimonial envolve uma complexa atribuição de valor, onde um elemento da cultura é retirado do seu sistema de origem e ressignificado num sistema de signos moderno e com aspirações à universalidade. Esta operação envolve sentidos de propriedade específicos e noções também muito particulares. Nós estamos aqui no Arquivo Nacional, né, quer dizer, onde vários objetos, né, foram sendo trazidos para cá, objetos que tinham uma outra vida em outros contextos.
né? Quer dizer, então, é dessa operação que nós falamos quando falamos em patrimônio, né? Quer dizer, os objetos ganham uma segunda vida, né? Eles não fenecem na sua vida ordinária, né? Eles passam a ser consagrados com outro estatuto, né? O gesto patrimonial envolve, então, essa dinâmica muito particular, né? E, concomitantemente, associado ao nascimento das nações modernas, ele também vai estar representando, né, essas coletividades. Esse ponto fica bastante explícito quando, na França, no período pós-revolucionário, um grupo de intelectuais se reúne para salvar as obras de arte, os palácios, que antes haviam pertencido aos nobres e à realeza. O argumento central era de que esses bens deveriam constituir-se em bens públicos, né? Então, essa é uma noção que não existe sempre, né? Uma noção que tem uma data de nascimento, né? E a gente nota que é nesse momento das revoluções burguesas. Patrimonializar significa tornar as coisas consideradas de interesse geral como coisas de todos, coisas públicas, né? Quer dizer, antes os objetos reais dos nobres só eram olhados e visitados pelos nobres, né? Então, eles passam a poder ser vistos por todos, né? E eu acho que esse é uma noção básica para arquivos, museus, bibliotecas, né? Elas têm que estar acessível ao público, né? E hoje nós falamos muito da acessibilidade, cada vez abranger um público maior, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? Assim, que foi uma conquista, né, da história do Ocidente, né? Os patrimônios devem ser resguardados, né, do vandalismo ou da destruição, né? Estão ligados também à noção de cidadania, né? Quer dizer, aos cidadãos cabe o patrimônio, os patrimônios são dos cidadãos, né? Nós somos guardiões dos patrimônios, né? Mas eles pertencem à sociedade, né? Longe estamos de um campo apenas simbólico. Trata-se de um campo de afirmação e construção de novos pertencimentos. Aquilo que fazia parte de coletivos particulares passa a aspirar ao geral e mesmo ao universal, né? Nós estamos aí vendo, assim, por exemplo, no caso da Unesco, né, que faz um esforço grande, né, assim, de trazer vários acervos acessíveis à humanidade, né? Esse conceito da humanidade. Então, assim, esses acervos são acessíveis, inclusive no portal da Unesco, a gente pode ver os patrimônios de países africanos, de países no Oriente, de países da Europa, né? Quer dizer, essa noção, assim, de que habitamos, né, um mesmo planeta, né? E que fazemos parte de uma mesma espécie humana, né? Essa foi uma conquista também, né? Quer dizer, não foi sempre assim, né? Quer dizer, havia um debate também sobre isso, né? Então, essas noções de universal, humanidade, espécie humana, cidadania, todas essas noções, elas vão sendo construídas, né? Quer dizer, e hoje nós temos, assim, como meta, né, e obrigação, preservar todo esse legado, né, que chegou até nós, né? Então, é um movimento crescente e que nós nos sentimos parte, né, de um processo, né? Por conta disso, né, quer dizer, é que nós, nas nossas consciências individuais, né, sentimos tanto quando acontece um incêndio como o do Museu Nacional, ou um incêndio como a da Catedral de Notre Dame, né? Quer dizer, ou uma perda de patrimônios vandalizados, né? Porque nós consideramos que isso são patrimônios nossos, né? Quer dizer, então, esse foi um esforço grande, né, que foi sendo feito pelos agentes do patrimônio, né? Por todos esses gestos patrimoniais, né? E ficamos também chocados com a destruição, por exemplo, pelos talibãs paquistaneses, da estátua gigante do Buda de Swati, esculpida em uma falésia do século VII, ocorrendo em 2007. E nos regozijamos quando uma missão arqueológica italiana decide restaurar essa estátua como símbolo da tolerância nesse vale paquistanês traumatizado por anos de domínio do grupo fundamentalista. Então, eu vou passar aqui rapidamente um pequeno vídeo que vai
Fala, é aqui que aperta? Foi uma tragédia, foi uma violência contra todas e todos nós. E não só no Brasil, mas mundialmente, pelo que era esse acerto. É um cenário que eu nunca vou esquecer, porque é de um simbolismo enorme. É ver o nosso passado queimando, o nosso presente no pó e o nosso futuro de alguma forma devastado. As imagens demonstram perfeitamente o caos vivido em Paris este fim de tarde. Um incêndio a consumir a Catedral de Notre-Dame. O telhado do edifício histórico colapsou passado alguns minutos. O momento foi assistido em direto. Pela margem do rio, centenas de pessoas assistiram ao fogo a destruir um dos maiores símbolos culturais e turísticos de Paris. सवात वैली, जिसको पुराने जमाने में उडियाना कहा जाता था, गंधारा की एक किंगडम ट्रिब्यूटरी था। सवात में बुद्धिस्ट दौर की कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मौजूद हैं। इस बुद्धिस्ट फिगर की हाइट 7 मीटर्स है। उनका आधा चेहरा जो था वो मसख कर दिया। खुशकिस्मती ये थी कि यहाँ पे इतालवी आर्कियोलॉजिकल मिशन वाले मौजूद थे और उनके पास उस मुजस्मे के अच्छे क्वालिटी में पुरानी तस्वीरें थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, और उन्होंने उसकी लेजर वाली मशीन पे भी उसका वो किया हुआ था। फिर इटली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक कंप्यूटराइज लेजर मशीन वो ले आए यहाँ पे, जो इस चीज को कंप्यूटर लगता है, और लेजर से उस तस्वीर का मास्क बनाया, और फिर इसकी तामीर में वो हर साल 2012 से लेकर 2015-16 तक वो इस पर काम करते गए और उसको उसी अपनी शेप में उन्होंने उसको रिस्टोर किया। Destacamos aqui a operação complexa e sutil que nos traz imediata inteligibilidade a essas imagens. Elas nos afetam porque nos sentimos afetivamente conectados com o valor do patrimônio. Num mundo interconectado, estabelecemos uma relação em tempo real com a noção de um patrimônio comum a toda a humanidade e, ao mesmo tempo, relacionado a culturas e tradições singulares. O campo patrimonial é também um campo que estimula paixões e bandeiras de luta. O vídeo da restauração do Buda de Swat, por exemplo, é um vídeo realizado por um grupo de arqueólogos ativistas. A articulação desses arqueólogos paquistaneses com uma universidade italiana e os devotos budistas é um tipo de ação patrimonial orquestrada nos dias de hoje. O ativismo patrimonial se revela em múltiplos planos. Destacamos as crescentes reivindicações pela participação de ONGs e movimentos sociais em agências patrimoniais locais e internacionais. Entre os gestos patrimoniais está a defesa e proteção de territórios sagrados, como vimos nos casos de Notre-Dame e do Buda de Swat, de espaços públicos como o Museu Nacional, e também a luta em defesa de espaços coletivos, em especial nas cidades, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que me parece central e cada vez mais relevante. Um dos eixos fundantes nos gestos patrimoniais relaciona-se, pois, à defesa do público como antídoto à privatização dos espaços públicos cobiçados por interesses mercantis. Mas tudo isso só se realiza se os gestos patrimoniais adquirem capilaridade, se eles forem apropriados pelos sujeitos.
ou se os sujeitos neles se reconhecerem. Foi interessante que no Museu Nacional, né, assim, houve uma afluência de pessoas, e inclusive sim, jovens, crianças, né, que levavam seus brinquedos para doar ao Museu Nacional, levavam suas coisas, né, tentavam suprir de algum modo, né, quer dizer, aquela tragédia. Quer dizer, o Museu Nacional, de fato, está no coração das pessoas, né? Ele faz parte da cidade, ele faz parte da vida das pessoas, né? Então, isso é algo, assim, muito importante, porque existem outros patrimônios que já perderam a relação com os cidadãos, né? Então, que as pessoas não se mobilizam, não cultivam, não cuidam, né? Então, essa relação é importantíssima, né? Se não há essa relação, não existe o patrimônio. O patrimônio é uma letra morta. Ele é um livro que não se abre, é uma peça que ninguém vê, é um objeto perdido numa reserva técnica, né? Ele tem que estar sendo atualizado permanentemente, ele tem que estar sendo vivido pelas pessoas, né? E é isso que a gente vê aqui nesses 3 casos, né, que são 3 casos diferentes, né, assim, mas que nos 3 casos há uma mobilização, há uma busca por refazer aquele patrimônio, né? Bem, então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando dos trabalhos da memória, né? Que a gente falou assim do campo patrimonial, então a gente vai falar um pouquinho agora, né, nessa parte, a segunda parte aqui da nossa conversa, assim, sobre esse trabalho da memória, né? No tempo do patrimônio, pode-se dizer que o ato de patrimonializar não garante por si só a continuidade no tempo, no espaço, de aspectos culturais centrais na sociedade. Não adianta só patrimonializar, né? Você pode patrimonializar muita coisa. Tem muito monumento tombado, assim, hoje, inclusive, isso é um problema em alguns lugares, né? Igrejas tombadas que não são cuidadas, né? Lugares que que ficam ao abandono, porque aquilo não tem uma relação com as pessoas, né? Então, além da patrimonialização propriamente dita, né, por meio de atos normativos, dispositivos jurídicos próprios, né, incluindo aí as áreas de museus, arquivos, bibliotecas, é preciso construir as condições para a transmissão dos saberes e para o fortalecimento dos elos de memória coletiva e social que os objetos patrimonializados envolvem, seja no caso do material, seja no caso do imaterial. O conceito de memoração social vem sendo proposto por pesquisadores no programa de pós-graduação em memória social. Nós temos trabalhado, esse aqui é um livro que nós organizamos, um livro coletivo com vários trabalhos de professores do programa de memória social, onde a gente vem discutindo esse tema da memoração social, né? Quer dizer, o que faz a memória viver, né? Quer dizer, se manter viva, né? Então, quer dizer, como a memória é atualizada cotidianamente, né? Quer dizer, uma vez que nós não estamos mais lá na Grécia clássica, onde se recitavam poemas, né, onde o poeta estava presente na sociedade, não estamos numa sociedade Yanomami, onde os rituais sagrados se fazem e se refazem, né? É preciso ter o agente de memória, né? É preciso ter o agente de patrimônio, né? Alguns autores, né, como o Jean Davalon, vai usar a expressão mise en mémoire, né? É preciso que a gente traduziu por memorar, memoração, né? Quer dizer, essa transmissão e essa manutenção desse patrimônio vivo, né? Alguns autores, como o clássico Walter Benjamin e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, já chamava atenção para a perda do sentido aurático com relação a alguns objetos nessa era, né, de produção em massa de coisas, né? Quer dizer, uma era onde a produção em série, né, faz com que as coisas também sejam desvalorizadas, desqualificadas, né? As coisas, estamos cercados de coisas demais, né? Temos patrimônios demais, temos excesso de bens, né? Então, quer dizer, como manter o que o Benjamin chama, né, assim, exatamente dessa aura, né, desse caráter sagrado do patrimônio, né?
Então, assim, eu acho que um primeiro tema, né, é que é preciso trabalho, né? Precisamos trabalhar. Eu acho que vocês que trabalham em arquivos, de bibliotecas e museus sabem muito mais do que eu na universidade, né? Assim, como é importante manter esse trabalho. Eu estou me lembrando, assim, nós temos alguns museus indígenas, né? Inclusive o primeiro museu indígena que foi o Museu Mágota, na cidade de Benjamin Constant, que é uma cidade de um povo ticuna, né, e que é um museu que é dirigido por povos indígenas, por representantes indígenas. E uma vez eu perguntei a o diretor, na época era o diretor Nino Fernandes, que já é falecido, eu perguntei como é ser diretor de um museu, né, um indígena ser diretor de um museu. E ele disse assim, é muito difícil porque eu preciso manter as máscaras acordadas, né? E eu achei muito emblemático o que ele falou, né? Porque as máscaras ticunas são máscaras rituais vivas, né? Quando o ticuna veste a máscara, ele dança e ele incorpora, né? Quer dizer, aquilo tem uma relação com o divino, com o sagrado. Então, ele entende que no museu ele precisa manter a máscara viva, ele tem que fazer esse movimento. Não basta ter a máscara ali na reserva técnica, né? Então, esse movimento, né, assim, que é o movimento do trabalho da memória, que a gente chama do trabalho da memória. Agora, esse trabalho, né, é um trabalho muito complexo, porque não seria o caso de fazermos como aquele personagem do Jorge Luiz Borges, o Funes, o Memorioso, né, onde o trabalho da memória seria o trabalho de nada esquecer, né? Quer dizer, o Funes é um personagem que chama Funes, o Memorioso, ele não esquece nada. Como ele não esquece nada, ele também não tem memória, porque ele repete. Então, ele repete o dia de ontem indefinidamente e fica repetindo, né? Então, acho que a primeira premissa é que para haver memória é preciso haver esquecimento, né? Quer dizer, então a memória também está ligada a essa conjugação com o esquecimento, né? Assim, não se pode manter viva a memória de algo se você tem um acervo abarrotado, você tem coisas demais, se você não tem como destacar as coisas, né? Então, esse é uma primeira premissa do trabalhador da memória. Então, aqui eu situei, pensando um pouco nessa visão, né? Quer dizer, tem alguns autores que insistem muito essa ideia assim de a memória não se faz espontaneamente, eu preciso ter o agente de memória, eu preciso ter o trabalhador de memória, né? Assim, então, nós vamos falar aqui de alguns itinerários desse agente de memória, né? Quer dizer, então, o primeiro itinerário é que a memória se produz numa relação com a alteridade, né? É preciso que se tenha um distanciamento. Se houver só o eu fechado no eu, né? Assim, não há como falar, né? Porque você não tem o outro, você não tem um espelho, você não tem a troca, você não tem essa possibilidade. Por isso que é tão importante para os museus, para os arquivos, para as bibliotecas, né? Que você tenha o público, a circulação, a troca, né? Quer dizer, essa dinâmica que faz com que nós nos mantenhamos vivos, né? É como falar para um professor, né? O que faz um professor? É seus alunos, né? São os alunos que fazem o professor, né? Sim, o professor falando sozinho, ele não existe, né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, do itinerário da memória, que eu acho que está presente, assim, que é um ponto muito forte da antropologia, né? Quer dizer, a antropologia é a área de estudo do outro, né? Mas que eu acho que a gente pode aprender nesses universos, né, assim, patrimoniais, né? Quer dizer, assim, esse outro, e às vezes o outro mais diferente, o outro mais difícil, aquele outro que chega ali, que não conhece um museu, não conhece uma biblioteca. Por exemplo, nós temos tido experiências, né, de museus indígenas, por exemplo, o Museu do Índio
Quer dizer, agora o Museu do Índio está fechado há 3 anos por problemas exatamente de prevenção de incêndio, né? Mas, assim, e fazendo experiências de exposições com povos indígenas, onde é preciso falar para o indígena o que é um museu, o que é uma exposição, como fazer uma exposição. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo itinerário eu já comecei a falar disso, né, que a memória é uma conjugação de lembrança e esquecimento, né? Não poderia haver memória se houvesse só lembrança, né? Quer dizer, aquela pessoa que fala só do passado, ela não está trazendo uma memória viva, né? Ela está na nostalgia, ela está, né, aquele velhinho que só fala lá do passado, ele não está na vida social, né? Ele já está distante, ele está ali lembrando uma coisa que já não é mais, né? A memória, ela está na vida social, ela está ligada na atualidade, né? O terceiro itinerário é que a memória é pensamento, reflexão e imaginação, né? Quer dizer, então, enganam-se aqueles que acham que memória é repetição. A memória não é repetição, a memória não é alguma coisa que você repete, né? A memória, ela é pensamento. Por isso que o Funes, o memorioso, ele não conseguia ter memória, ele era um repetidor, né? Para haver memória, você precisa também imaginar, que é o que eu estou tentando fazer aqui ao falar de um futuro imaginado, né? Quer dizer, a partir dessa relação da memória, imaginar o futuro, né? Quer dizer, a gente pensa nessa relação de passado, presente e futuro, né? O quarto itinerário a memória não é espontânea, é preciso ter uma vontade de memória, né? E eu acho que esse é um ponto muito político, né? Porque a vontade de memória, ela vai depender também, assim, né, do posicionamento político, né? A gente vê aí que a Rússia, né, quer dizer, quando a União Soviética acabou, o comunismo na Rússia acabou, eles saíram dinamitando as estátuas do Lenin, né? As estátuas da Revolução, né? Quer dizer, então era uma vontade de memória, né, de apagar aqueles revolucionários, né, assim, comunistas, e fazer a memória de outros grupos, né? Então a gente está sempre, nós, assim, hoje vivemos, né, quer dizer, as ruas, por exemplo, nomes das ruas, né? Então vamos mudar o nome da rua, vamos tirar esse, vamos botar aquele, quer dizer, a memória é muito dinâmica, né? Quer dizer, ela implica, né, em vontade de colocar o nome, ou tirar o nome, ou fazer, quer dizer, tem sempre uma ação, né? O quinto itinerário, né, quer dizer, que já estou chegando aqui para o final, no quinto itinerário, nós falamos da memória ativada pelos suportes patrimoniais, né? Então, para que guardar, né? Para que guardar, para que preservar, para que patrimonializar, né? Quer dizer, se os objetos, e não só os objetos, né? O patrimônio imaterial também, com as suas formas, seus rituais, os saberes, né? Quer dizer, eles servem para ativar a memória, né? Quer dizer, eu acho que há uma relação dinâmica aí entre o patrimônio se alimenta da memória e a memória se alimenta do patrimônio. Quando eu vou ao museu e eu olho o brinquedo do imperador, por exemplo, no Museu Histórico Nacional, né? Quer dizer, eu, ao olhar aquele brinquedo, aquilo me traz evocações das crianças, do brincar, do brinquedo, do império, né? Quer dizer, então o objeto, ele é evocativo, né? Então a memória, ela é despertada a partir desse agenciamento, né? Inclusive há autores que falam muito desse poder dos objetos, né? Um livro, né? Quer dizer, ele me desperta emoções, ele me faz viajar, ele me leva para muitos lugares, né? Então esses objetos, eles são suportes da memória, né? Bem, então, para finalizar, né, quer dizer, falando assim desses alguns itinerários da memória, né? Então vamos, assim, voltando à pergunta inicial, né? Então, se estamos falando em futuros imaginados, né? Quais futuros imaginar? Eu acho que essa que é uma das questões que talvez se coloque, vá se colocar, né? Quais são os futuros desses arquivos, de tudo isso que a gente guarda? O que a gente quer fazer com isso, né? Para onde a gente quer levar todo esse legado, né? Então, eu vou deixar aqui com vocês uma breve reflexão,
né? Quer dizer, se a gente começou falando do nascimento dos Estados-nações modernas, sob a égide das revoluções burguesas, vendo a ampliação da noção de patrimônio e a emergência de coleções universais para acesso público, em oposição às coleções privadas das nobrezas, né, que eram ancoradas na acepção do berço, né? Hoje, no século XXI, outras questões se impõem. A memória e o patrimônio conjugam-se cada vez mais no plural, em sociedades cindidas por acirradas disputas. O tema dos direitos fundamentais perpassa o campo e novos e dinâmicos coletivos reivindicam o direito à memória e o direito ao patrimônio. Patrimônios e memórias são cada vez mais temas e bandeiras de luta que atravessam sociedades divididas em diferentes narrativas, narrativas em disputa. Hoje nós temos muitas narrativas. Quem viu aí o carnaval passado, né, quando a Mangueira colocou aquele samba enredo, né, quer dizer, que ela vai falar do Brasil que não conhece o Brasil que não é contado nos livros de história, né, falando das revoltas dos Malês, as Marielles, as várias, os vários grupos, né, assim, que não estão na história oficial, são narrativas de memória que estão aí chegando, né? E nós, sim, como agentes de memória, né, estamos atuando em muitos desses movimentos, né, que são movimentos também de direitos humanos, além de elaboração de estratégias, táticas, né? Quer dizer, assim, nós também estamos envolvidos com essas pequenas memórias, né? Essas memórias que às vezes não estão nos grandes arquivos, nos grandes museus, nos grandes centros, né, de documentação. Os agentes de memória vêm se inscrevendo coletivamente em demandas éticas e jurídicas, muitas vezes responsabilizando o próprio Estado por ações de violência contra grupos específicos. É o caso das Mães da Praça de Maio, na Argentina. A partir de sua organização como coletivo, as Mães da Praça de Maio esculpiram em seu mito fundador uma narrativa reversa, diferente da narrativa nacional dominante, né? Quer dizer, então a gente vê grupos que surgem e trazem outras memórias. Outro caso aqui próximo, né, que são as comunidades deslocadas na Colômbia, que por causa da violência política vem trazendo uma narrativa com base em pedras pintadas e pequenos altares em terras comunitárias, né? Quer dizer, buscando essa memória que não está nos livros ou na memória dominante, né? E no Brasil, movimentos sociais vão articular-se em rede para valorizar memórias e patrimônios locais, como a Rede de Museologia Social, que congrega museus comunitários, museus em favelas, museus nascidos de lutas pelo direito à moradia, museus indígenas. No mundo cada vez mais pautado por movimentos decoloniais e de afirmação de movimentos identitários, memórias e patrimônios longe estão da aspiração de um mundo apaziguado. Teremos que nos preparar para atuar cada vez mais diante de novos desafios, que as lutas políticas impõem e exigem de nós tomadas de posição e um trabalho permanente de reflexão, imaginação e criatividade. Entretanto, é preciso também perceber que cada vez mais estamos não apenas interconectados em redes, como os futuros possíveis dizem respeito a um destino comum, que afeta não apenas os humanos, mas todos os seres vivos do planeta. Os futuros possíveis terão obrigatoriamente de conjugar generosidade e empatia, tecendo itinerários que unam mais do que separem. No campo de memórias e patrimônios, o grande desafio hoje está na formulação de uma agenda comum que aponte caminhos e soluções pautados na consciência do coletivo. Essa é certamente nossa única possibilidade, não apenas de imaginação de futuros possíveis, mas de assegurar nossa própria existência, que os ventos sofrem a nosso favor. Muito obrigada. Não, a gente vai... Muito obrigado. Regina, uma honra ter essa palestra de abertura tão densa. Eu gostaria, então, de encerrar este momento do colóquio e
convidar vocês para depois, às 14 horas, as conferências que acontecerão. Os nossos convidados estrangeiros estão conosco já. O senhor Ulrich Fischer, do Arquivo Nacional de Colônia, a senhora Céline Alain, da BNF, da Biblioteca Nacional Francesa, Tiago César, do Arquivo Nacional, e com a mediação de Vivian Favo, que vai substituir a mediadora Adriana Rolós, que estava no programa, na mediação dessas conferências. Ok? Peço a vocês que deixem, por favor, o equipamento de tradução enquanto saem para a pausa do almoço e recuperem na volta para a segunda parte do evento, ok? Muito obrigado.